Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 39. Dominando a apelação e os embargos no processo penal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde descomplicamos o direito penal para você. Hoje, vamos explorar dois importantes recursos no processo penal brasileiro, a apelação e os embargos infringentes e de nulidade. Se você quer entender como contestar decisões judiciais e garantir seus direitos, fique ligado, pois nos próximos 10 minutos vamos desvendar tudo. Começando pela apelação, este é o recurso mais comum para impugnar decisões de primeira instância. De acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interpor a apelação é de 5 dias, contados da intimação da sentença ou decisão. Após a interposição, o apelante terá 8 dias para apresentar as razões do seu recurso, conforme o artigo 600 do CPP. A apelação pode ser interposta tanto por petição escrita quanto por simples termo lavrado nos autos do processo. É importante uma observação para os casos que tramitam no procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95, Juizados Especiais Criminais. Nesses casos, o prazo para interpor a apelação é de 10 dias, e a defesa deve apresentar tanto o pedido de interposição quanto as razões recursais em uma única petição, conforme o artigo 82 da referida lei. Agora, vamos entender contra quais decisões a apelação pode ser utilizada, conforme o artigo 593 do CPP, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Este é o caso mais comum de apelação. Se você foi condenado ou absolvido por um juiz de primeira instância, em um processo que não seja de competência do tribunal do júri, a apelação é o recurso cabível para buscar a reforma dessa decisão. Das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, este inciso abrange outras decisões de primeira instância que encerram alguma fase do processo ou possuem força para tal, mas que não estão listadas no capítulo referente ao recurso em sentido estrito, rese, que vimos no vídeo anterior. Das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, se alguma irregularidade grave acontecer após a decisão de pronúncia, que envia o réu para julgamento pelo júri, como um erro na condução do julgamento, essa nulidade pode ser arguida em apelação. A linha B for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, e se a sentença proferida pelo juiz-presidente do tribunal do júri estiver em desacordo com a lei ou com o que foi decidido pelos jurados, a parte prejudicada pode apelar. O parágrafo 1º do artigo 593 estabelece que, nesses casos, o Tribunal Superior fará a devida correção. A linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, se a pena imposta ou a medida de segurança aplicada pelo juiz-presidente for considerada equivocada ou injusta, a defesa ou a acusação podem buscar sua revisão por meio da apelação. O parágrafo 2º do artigo 593 prevê que, se o tribunal der provimento à apelação com base nesta linha, ele próprio retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. A linha D for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Esta é uma das hipóteses mais complexas da apelação no júri. Se o Tribunal Superior entender que a decisão dos jurados não encontra nenhum respaldo nas provas apresentadas durante o processo, poderá dar provimento à apelação e determinar um novo julgamento. Contudo, o parágrafo 3º do artigo 593 ressalta que não será admitida uma segunda apelação pelo mesmo motivo.
É crucial observar o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 593. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, rese, mesmo que apenas parte da decisão seja objeto de recurso. Isso reforça a distinção entre os dois recursos. Após a assinatura do termo de apelação, o artigo 600 do CPP detalha os prazos para o oferecimento das razões: 8 dias para o apelante, após ele, 8 dias para o apelado. Em casos de contravenção penal, esses prazos são reduzidos para 3 dias. Se houver assistente de acusação, ele terá 3 dias para apresentar suas razões após o Ministério Público. Se a ação penal for movida pela própria vítima, mediante queixa-crime, o Ministério Público terá vista dos autos pelo mesmo prazo do assistente. Quando houver múltiplos apelantes ou apelados, os prazos serão comuns a todos. Agora, vamos abordar os embargos infringentes e de nulidade. Este recurso está previsto no parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Ele é cabível quando a decisão de segunda instância, proferida por um tribunal de justiça, Câmara ou turma criminal, não for unânime e for desfavorável ao réu. Nessa situação de divergência no julgamento da apelação ou de outro recurso em segunda instância, a defesa pode interpor embargos infringentes e de nulidade no prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão da decisão colegiada. Se a divergência for apenas parcial, os embargos se restringirão à matéria que gerou o desacordo entre os julgadores. É importante entender que os embargos infringentes e de nulidade visam provocar uma nova análise da questão que não obteve unanimidade na segunda instância, buscando reverter o resultado desfavorável ao acusado. Para finalizar nossa exploração, é fundamental mencionar o conceito de nulidade no processo penal, previsto no artigo 563 do CPP, e nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Este princípio do pars de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo, é basilar. Um exemplo importante de nulidade absoluta, trazido pelo artigo 7º, inciso 21, da Lei 8.906/94, do Estatuto da Advocacia, é a impossibilidade de o advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações. A lei garante ao advogado o direito de acompanhar interrogatórios e depoimentos, podendo apresentar razões e quesitos. O delegado de polícia não pode impedir essa assistência, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. É importante distinguir quem presta declarações, pessoa não indiciada, como vítima, suspeito ou investigado, de quem é interrogado, do indiciado e de quem presta depoimento, testemunha ou colaborador premiado. No caso do colaborador premiado, a Lei 12.853 exige a presença do defensor em todos os atos, desde a negociação do acordo até os depoimentos, sob pena de invalidade. Chegamos ao final de mais um vídeo, desvendando a apelação e os embargos infringentes e de nulidade no processo penal. Esperamos que as informações tenham sido claras e úteis para você compreender melhor esses importantes mecanismos de defesa e de controle das decisões judiciais. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre direito penal. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!